Imagine um tabuleiro de xadrez geopolítico, onde cada movimento redefine os rumos do Oriente Médio. De um lado, os Houthis, um grupo insurgente do Iêmen, que passou de uma força local a um poder militar temido. Do outro, o Hezbollah, a máquina de guerra mais sofisticada do Líbano. Agora, imagine esses dois grupos conectados por uma aliança estratégica, mediada pelo Irã, com o objetivo de desafiar potências globais como a Arábia Saudita, Israel e Estados Unidos. Mas como essa conexão foi construída? Como os Houthis transformaram guerrilhas em forças militares com drones e mísseis balísticos? E mais importante, quais são as consequências dessa aliança para a estabilidade global? Prepare-se para mergulhar em uma história de poder, guerra e propaganda que está moldando o futuro do Oriente Médio e do mundo. Se você gostar do vídeo, curta, comente e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito para a continuidade do nosso trabalho. O seu comentário mostrará para o YouTube que este vídeo é relevante e assim ele chegará para mais pessoas. E olha, eu leio todos os comentários, então sem mais demora vamos ao vídeo. Para entender a conexão entre os Houthis e o Hezbollah, precisamos conhecer melhor quem são esses grupos e como eles surgiram. Os Houthis, oficialmente conhecidos como Ansar Allah, começaram como um movimento de revitalização religiosa na década de 1990 na província de Saada, no norte do Iêmen. Liderados por Hussein al-Houthi, sua formação foi uma resposta à marginalização da comunidade zaidi xiita no país, que historicamente ocupava posições de poder, mas foi sendo gradualmente excluída. Inicialmente chamados de Juventude Crente, os Houthis focavam em questões educacionais e religiosas. Tudo mudou com a invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003. O movimento adotou uma postura radicalmente anti-americana e anti-israelense, ganhando força entre os marginalizados do Iêmen. Após a morte de Hussein al-Houthi em 2004, durante confrontos com as forças do governo, o grupo se reorganizou sob a liderança de seu irmão Abdul Malik al-Houthi e se transformou em uma força insurgente armada. Já o Hezbollah, fundado no Líbano em 1982, surgiu como uma resposta à invasão israelense do sul do país. Desde o início, o grupo recebeu apoio significativo do Irã, que forneceu treinamento, financiamento e armamentos. O Hezbollah se consolidou como um dos grupos mais poderosos do Oriente Médio, combinando atividades militares e políticas, além de manter uma ampla rede social e de propaganda. Apesar de suas diferenças culturais e geográficas, os Houthis e o Hezbollah compartilham elementos importantes. Ambos são movimentos xiitas que desafiam potências regionais e globais. Ambos utilizam estratégias de guerrilha e propaganda para alcançar seus objetivos, e ambos recebem apoio direto do Irã. Essa conexão não é apenas uma coincidência histórica. Ela faz parte de uma estratégia maior do Irã para expandir sua influência no Oriente Médio por meio de aliados e proxies, criando um eixo da resistência que desafia seus inimigos, como a Arábia Saudita, Israel e os Estados Unidos. A conexão entre os Houthis, do Iêmen, e o Hezbollah, do Líbano, não é apenas uma aliança de conveniência. Ela é parte de uma estratégia cuidadosamente arquitetada pelo Irã para consolidar sua influência no Oriente Médio, utilizando esses grupos como peças-chave em um tabuleiro geopolítico complexo. Tudo começou após a Primavera Árabe, em 2011, quando os Houthis aproveitaram o caos político no Iêmen para expandir sua influência. Durante esse período, o Hezbollah intensificou seu papel como mentor e facilitador, oferecendo treinamento militar e orientação estratégica aos Houthis. Essa parceria se consolidou ainda mais em 2015, quando a Arábia Saudita liderou uma coalizão militar para intervir no conflito iemenita. O Irã, por meio do Hezbollah, começou a fornecer apoio direto aos Houthis. Isso incluiu armamentos, logística e treinamento em táticas avançadas de guerra. Por exemplo, o Hezbollah compartilhou sua experiência em guerra assimétrica, ajudando os Houthis a adotarem estratégias que transformaram um grupo insurgente em uma força militar capaz de capturar territórios e resistir a ataques de coalizões internacionais. Mas essa conexão vai além do campo de batalha. O Hezbollah também desempenha um papel crucial na logística e no contrabando de armas para os Houthis. Utilizando redes de transporte marítimo e terrestre, armamentos sofisticados como mísseis balísticos e drones chegam ao Iêmen, fortalecendo as capacidades militares dos Houthis. Além disso, o Hezbollah atua como um intermediário cultural e ideológico,
Ele ajuda a moldar a narrativa dos Houthis, alinhando-a ao discurso anti-americano e anti-israelense do eixo da resistência. Essa narrativa não apenas legitima as ações dos Houthis, mas também os conecta a uma causa maior, que ressoa entre simpatizantes em todo o mundo árabe. Essa conexão estratégica tem impactos profundos. Os Houthis, com o apoio do Hezbollah, não apenas desafiam a Arábia Saudita no Iêmen, mas também ameaçam rotas marítimas estratégicas, como o Estreito de Bab al-Mandeb. Além disso, a aliança fortalece o papel do Irã como um ator regional capaz de projetar poder em múltiplas frentes, desafiando seus rivais e ampliando sua esfera de influência. Uma das principais razões para o crescimento militar dos Houthis é o treinamento intensivo que eles receberam do Hezbollah. Essa colaboração transformou os Houthis de um grupo insurgente local em uma força militar sofisticada, capaz de enfrentar adversários poderosos como a Arábia Saudita e até mesmo ameaçar Israel. O Hezbollah, com sua vasta experiência em guerras assimétricas, ensinou aos Houthis uma série de táticas que se provaram fundamentais no campo de batalha. Entre essas táticas estão emboscadas bem planejadas, o uso de minas terrestres e explosivos improvisados, além de operações de guerrilha que desgastam o inimigo. Mas o treinamento vai muito além das táticas de guerrilha. Os Houthis também aprenderam a operar armas avançadas, como mísseis balísticos e drones de ataque. O Hezbollah foi fundamental para ensinar os Houthis a usar drones como ferramentas de reconhecimento e ataque. Por exemplo, drones como o Qasef-1 e o Samad-3, adaptados de designs iranianos, agora são usados pelos Houthis para atacar alvos estratégicos, incluindo instalações de petróleo sauditas e navios no Mar Vermelho. Além disso, o Hezbollah ajudou os Houthis a montar uma infraestrutura militar robusta. Inspirados pelos túneis usados pelo Hezbollah no Líbano, os Houthis construíram redes subterrâneas no Iêmen para proteger suas forças e armamentos de ataques aéreos. Essa estratégia não apenas dificulta a destruição de suas bases, mas também aumenta a capacidade de resistência do grupo em conflitos prolongados. Outro aspecto importante é o treinamento em combate urbano. O Hezbollah, com sua experiência em batalhas densas em áreas urbanas no Líbano e na Síria, transferiu esse conhecimento para os Houthis. Isso permitiu que os Houthis utilizassem cidades como Sanaa como fortalezas, dificultando as operações de seus inimigos e aumentando os custos das batalhas para a coalizão liderada pela Arábia Saudita. Esse treinamento é tão detalhado que inclui até mesmo o uso de mísseis antitanque guiados, uma tática que o Hezbollah usou com grande eficácia contra veículos blindados israelenses. Os Houthis adaptaram essas técnicas para enfrentar os blindados sauditas, causando grandes perdas para as forças inimigas. A guerra moderna não é travada apenas no campo de batalha. No caso dos Houthis e do Hezbollah, a propaganda desempenha um papel tão importante quanto as armas. Esses grupos utilizam a mídia como uma ferramenta poderosa para moldar narrativas, conquistar apoio e desestabilizar seus inimigos. O Hezbollah, com sua experiência consolidada, é um mestre em propaganda. Desde sua fundação, o grupo tem utilizado sua rede de televisão, Al-Manar, para divulgar mensagens de resistência e mobilizar apoio popular. Essa estratégia não apenas reforça sua legitimidade entre os libaneses, mas também projeta sua influência para além das fronteiras do Líbano. Inspirados por essa abordagem, os Houthis criaram sua própria plataforma de mídia, Al-Masira. Transmitindo a partir de áreas controladas pelo Hezbollah em Beirute, Al-Masira é usada para promover a causa dos Houthis como uma luta contra a opressão estrangeira. A narrativa principal gira em torno de um tema de resistência contra a Arábia Saudita e seus aliados, pintando os Houthis como defensores da soberania do Iêmen. Além disso, os Houthis e o Hezbollah utilizam a propaganda para desestabilizar seus inimigos. Campanhas de desinformação, vídeos de ataques bem-sucedidos e discursos inflamados são amplamente divulgados para enfraquecer a moral dos adversários e atrair novos recrutas. A propaganda também é usada como uma ferramenta de mobilização local. No Iêmen, os Houthis monopolizam a mídia nas áreas sob seu controle, moldando a opinião pública e silenciando vozes dissidentes. Eles utilizam mensagens religiosas e nacionalistas para justificar suas ações, enquanto retratam a coalizão liderada pela Arábia Saudita como invasores estrangeiros. Outro ponto-chave é o uso das redes sociais. Tanto o Hezbollah quanto os Houthis adaptaram suas estratégias para o mundo digital, alcançando audiências jovens e globalizadas.
Vídeos curtos, mensagens impactantes e hashtags virais são usados para amplificar suas mensagens e atrair simpatizantes de diferentes partes do mundo. Essa guerra de propaganda é crucial para manter o apoio interno e externo. Por trás da força militar dos Houthis, existe uma rede complexa e eficiente de contrabando e logística, essencial para sustentar sua guerra contra a coalizão. Essa rede é coordenada por ninguém menos que o Hezbollah, com o apoio direto do Irã. Tudo começa com o Irã, que utiliza sua Guarda Revolucionária Islâmica, especialmente a Força Quds, para financiar e fornecer armamentos aos Houthis. Esses equipamentos incluem mísseis balísticos, drones avançados e armas leves, que são contrabandeados por rotas marítimas e terrestres cuidadosamente planejadas. O Hezbollah, com sua vasta experiência em operações clandestinas, atua como um elo crucial nesse sistema. O grupo não apenas organiza o transporte, mas também treina os Houthis para montar e operar armamentos que chegam desmontados ao Iêmen. Por exemplo, componentes de drones e mísseis são enviados separadamente e montados em território controlado pelos Houthis, dificultando a detecção por forças inimigas. As rotas marítimas desempenham um papel central nesse esquema. Navios iranianos descarregam armas em portos controlados pelos Houthis, muitas vezes utilizando embarcações menores para evitar a detecção por forças internacionais. Além disso, redes terrestres são utilizadas para transportar suprimentos pelas fronteiras do Iêmen, passando por áreas controladas por tribos locais aliadas aos Houthis. Outro aspecto importante dessa logística é o financiamento. O Hezbollah ajuda a gerenciar os recursos financeiros dos Houthis, utilizando sistemas informais de transferência de dinheiro e até mesmo redes de tráfico de drogas para garantir um fluxo constante de fundos. Esses recursos são usados para adquirir armamentos, pagar combatentes e manter a infraestrutura militar. O papel do Hezbollah também se estende ao treinamento logístico. Especialistas do grupo ensinam os Houthis a estabelecer estoques estratégicos de armas e suprimentos, garantindo que eles possam resistir a bloqueios prolongados e ataques intensivos. Essa abordagem é inspirada nos métodos usados pelo Hezbollah no Líbano, onde eles criaram uma rede de túneis e depósitos subterrâneos para proteger seus recursos. Essa parceria logística é um dos fatores que tornam os Houthis uma ameaça tão persistente no Oriente Médio. Apesar dos esforços internacionais para cortar o fluxo de armas, a aliança entre Irã, Hezbollah e Houthis continua a encontrar maneiras de burlar sanções e manter sua capacidade militar. A conexão entre os Houthis e o Hezbollah é um exemplo claro de como alianças estratégicas moldam os conflitos modernos. Essa relação, mediada pelo Irã, não apenas fortalece esses grupos, mas também aumenta as tensões em uma das regiões mais instáveis do mundo. Se você deseja saber mais sobre os Houthis do Iêmen, recomendo assistir ao vídeo que explica como esse grupo consegue bloquear o Mar Vermelho e impactar negativamente a economia global. Além disso, estou disponibilizando meu último vídeo, que aborda como o Irã utiliza rotas secretas para abastecer o Hezbollah no Líbano. Obrigado e até a próxima.